Bom dia, galera. Quero aqui fazer um vídeo sobre a Meriva. Ele foi desmontado a semana passada, no começo da semana. Ou ela, né? Não sei se esse nome é masculino ou feminino, sei lá. E aí desmontei no começo da semana, passei pro homem que os radiadores estavam estourados. E fiquei aguardando o para-choque que chegou do Mercado Livre na sexta tarde, ó. Tá vendo? A grade está lá dentro, a grade que vai no para-choque, né? A grade inferior, né? Essa é a grade inferior. A superior está aqui no capô, né? Que não quebrou. O que eu quero dizer com isso? Que foi uma batida que pegou mais a parte inferior do carro, certo? Então, deixa eu fechar a porta aqui. Então o que acontece? Eu cheguei de viagem ontem e o carro estava guardado aqui, no vizinho. Eu já peguei o carro agora cedo e falei, vou experimentar a travessa. Olha a travessa velha, ó. Giro, né? No vídeo anterior eu mostrei que essa travessa ela passou aqui. Essa parte aqui é a parte de cima, né? Vai desse jeito e aqui ela deu essa entortada nos dois suportes lateral aí, que pega na ponta do chassi do carro, na ponta das longarinas, né, ou plataforma, como queiram. O fato é que quando eu coloquei a travessa, ela estava fora. Ela estava fora aqui, ou aqui, entendeu? Aí fica difícil para saber. Normalmente a peça, quando ela bate, no caso ali, foi um impacto meio que frontal, vamos dizer assim. Não foi no canto, tá? A gente tem que observar certos detalhes, né? Pra gente saber como fazer o processo, galera. Tá vendo? Se você reparar, você vai ver que essa travessa, ela colidiu com alguma coisa bem no centro. Tá vendo? Ó. Ou seja, o mesmo tanto que ela tem para lá, ela tem para cá. O que quer dizer isso? Tá? Por que eu estou explicando esses detalhes? Porque no caso de uma pancada como essa, que é localizada no centro, a tendência é que nós temos parafuso nas duas pontas. Mesmo que esse suporte, ainda que não fosse parafusado, fosse soldado, a tendência seria de empurrar as duas plataformas do carro, as duas pontas de longarina do carro, certo? Por quê? Porque foi uma pancada que se localizou no centro, tá? Eu, na minha humilde experiência, eu acho que aqui desse lado pode ser que tenha fugido um pouquinho mais do que desse lado, tá? O fato é que nesse caso aqui, ó, tá vendo aqui, ó, essa ferramenta, ela é usada duas correntes, tá vendo? Uma corrente em cada ponta, certo? Ó. Tá. Não precisa grande coisa, você fala, puta, mas que corrente enorme aqui, aqui é uma corrente mais fina. Olha, galera, pode acreditar, eu fiz esse movimento aqui que a gente tem que fazer, que é um movimento de aperto, ou seja, eu fazendo esse movimento aqui para trás, eu estou contraindo as duas peças para dentro, ok? Essa ferramenta, a única finalidade dela, chama-se encolhedor, é contrair a peça quando a peça abre, tanto numa ponta como em outra, tá? Então, o que acontece? Perdão. O fato é que quando você faz esse movimento, agora tá com muita pressão, porque eu fiz a seguinte coisa, ó. Eu fiz isso aqui, ó. Tá vendo? Você também pode usar da mesma forma um alicate. O alicate pode ser que atrapalhe um pouco, vai pegar na travessa.
porque você tem que ter o parâmetro que justamente é a travessa. Aí você vai parafusar numa ponta ou na outra, e aí você vai esticando, contraindo a peça até que a furação bata, correto? E aí é um trabalho que precisa ser estudado. Tá vendo aqui em cima? Eu tirei essa travessa superior, onde vai o fecho do capu, tá? Somente para efeito de examinar, vamos dizer assim. Por quê? Porque ela estava parafusada. Ela estava parafusada e não tinha nenhum vestígio, nem numa ponta do óculos do farol, nem na outra, que essa parte tenha sofrido uma colisão também. Ainda que mexeu um pouco aqui, ó. Ou aqui. Isso aqui tá com arame aqui que eu tive que... O óculos, ele fica solto aqui, tá? Ele fica solto em cima da ponta da longarina, tá? E somente depois que você coloca a travessa, é que ele é preso junto com a travessa. Ele tem um parafuso aqui que eu soltei, tá? Aqui ele tem outro parafuso que prende na estrutura da carroceria, ou seja, na coluna que fica abaixo do paralama, que é onde é parafusado o paralama, tá vendo? Então essa estrutura aqui, se você tirar a travessa e tirar esses dois parafusos e essa parte aqui do fecho do capô, ela tá solta. Ela é uma peça que não é soldada, tá, galera? Diferentemente de vários carros que eu conheço, né? Ou carro mais antigo, vamos dizer assim, eles têm essa estrutura toda soldada, inclusive esse centro aqui, tá? Então isso já é um sistema mais novo, né? Nos Hondas e tal, né? Nos Fox, enfim, as montadoras estão usando esse tipo de acabamento. Para que serve isso? Para ficar uma coisa mais fácil de se manusear, entendeu? Ou trocar uma peça. No caso você danifica uma peça dessa aqui, se ela não mexer com a estrutura de longarina, essas coisas, ou o painel superior, simplesmente você desparafusa uma travessa e coloca outra, entendeu? Tá vendo aqui, ó? Essa travessa aqui, ó, o para-choque, né? Já mostrei. Tá vendo essa travessa aqui, ó? Danificou aqui também, mas é uma travessa muito 10 vezes inferior àquela dali da Meriva, tá? Embora essa paralela também é muito fraca, muito mais fraca do que a original. O fato é que isso aqui no Classic, ele já é parafusado, tá? Ele é parafusado. Em alguns casos eles não são parafusados. Agora aqui, essa parte dos carros antigos, todas são parafusadas, tá? Você não consegue tirar um óculos desse somente, eu vou dar um exemplo aqui, somente desparafusando a peça, tá? Painel superior também, não existe painel parafusado nos carros antigos, né? Eu acho que muita gente deve saber disso, tá vendo? Isso aqui é um painel superior, ele tá batido. Eu vou esticar esse carro antes de trocar qualquer coisa aqui, tá? Inclusive esse painel superior pode ser que eu recupere. Esse óculos de farol, tá vendo? Ele é soldado na estrutura da carroceria, tá vendo? Ele tá danificado, mas ele é soldado. Se fosse naquele caso ali, era somente soltar e colocar outro. Alinhar a parte superior de apoiado o paralama e trocar isso aqui, ó. Tá vendo? Rasgou, ó. Tá vendo? Isso aqui já é um corte antigo, tá oxidado, sujo. Não faz parte dessa batida. Mas o fato, tá vendo? Tá quebrado aqui, ó. Mas o fato é que ele é uma peça soldada, tá vendo aqui, ó? Ele é soldado, ele é ponteado, tá? Ele é ponteado no painel superior e na estrutura da longarina, diferente daquele. Ó, dito isso, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, vocês observarem aqui, vou ver se eu consigo aproximar a imagem aqui, ó. Ó, tá vendo? O parafuso, ele tá bem no centro do buraco, tá correto o centro. Porém, essa estrutura aqui, que é o óculos do farol, ela tem um pouco de rebarba, entendeu? Então eu alinhei esse parafuso, a travessa tá parafusada nele,
Nessa parte aqui, ó, nessa parte aqui já não é mais preso na longarina. Somente esse parafuso ele é preso somente no óculos do farol, na travessa. Os outros demais 3 parafusos eles são presos na ponta da longarina, tá? Então, deixa eu ver, eu não vou conseguir mostrar aqui pra vocês, mas olha aqui, tá vendo? Aqui dá pra ver, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse parafuso aqui, ó. Tá vendo? Ele é preso somente na estrutura do óculos do farol e não na longarina. Tá vendo? Aqui já não vai dar pra ver, mas aqui, ó, aqui ele já é desse lado, ele já é preso na estrutura da longarina, correto? Então é isso aí, galera. Bastou umas poucas rosqueadas aí, ou rosqueada, né? Não é bombada, porque bombar é com um esticador. Isso aqui é somente você rosquear essa peça aqui no sentido anti-horário, né? E no sentido horário é para soltar a peça, tá? Para afrouxar as correntes. E no sentido anti-horário você vai esticando essa estrutura que parece ser uma estrutura monstro, forte, mas não é, galera, não é. Por isso que quando você bate um carro no barranco, entendeu? Ou às vezes até uma simples guia que você pega mais forte, você pode perder o carro, inclusive, porque se ele torcer lá pro meio lá, não tem mais o que fazer. Esse reparo a gente faz em ponta, tá? Toda e qualquer estrutura de carro, elas só são recuperáveis no final, entendeu? Somente nas pontas, no caso dessas longarinas, tá? Que eu tô falando é de longarina. Então no caso não, é nas longarinas que eu tô falando. Então assim, elas só se recuperam aqui. Às vezes elas fazem uma pequena dobra lá no fundo, tá? Eu vou dar um exemplo ali no Corsa também, tá? Mas quando você estica ou encolhe, elas voltam na mesma posição que estava antes. Como que eu vou saber que essa estrutura aqui foi puxada corretamente? É fácil saber isso aqui, galera. Na hora que for alinhar o para-choque, o farol, na hora que eu colocar o painel superior, né? Na hora que eu colocar o painel superior, que o capô fechar bonitinho, já que o capô não foi atingido, e nem os paralamas, tá? Os paralamas estão perfeitos, embora esse fez uma pequena amassado aqui, tá? Mas não influencia em nada na estrutura do carro um paralama amassado, tá? A não ser quando ele amassa muito forte que ele dobra aqui para dentro. Eu vou dar o exemplo naquele carro lá, entendeu? Então é uma coisa muito simples, é uma matemática simples para gente que mexe, né? Eu levei muitos anos para aprender isso, galera, muitos anos, tá? Então a gente vai ao longo da vida conseguindo. O vídeo vai ficar um pouco longo, não tem como explicar isso, mas não tem como resumir, tá? Para mostrar mesmo, não tem como resumir, tá bom? Então o vídeo vai ficar aí na casa dos 15 minutos pelo menos. Mas o fato é esse, é que não tem muito mistério para quem sabe mexer, tá? Às vezes quem é leigo no assunto fala, puta, acabei com o meu carro. Não acabou. Essas peças elas servem justamente para isso. Ela serve para proteção do carro, tá? Mas por vezes essa longarina ela pode torcer de tal forma numa batida que dá perca total, porque aí já fica irrecuperável, aí já é sinistro na hora, tá? Esse carro aqui, por exemplo, ele não torceu chassi pelas condições do acidente, tá? Embora ele torceu o amortecedor, que isso é muito fácil, e eu já levei pancadas muito mais leves do que essa, e o amortecedor tortou. Outro dia eu recuperei uma estrada aqui que teve que trocar o eixo, tá? E afundou toda a lateral, eu acho que eu fiz vídeo dela aí, acho que não fiz vídeo dela. Então assim, um chassi, para você dar perda total numa plataforma, também não é tão simples assim, tá? Pode ser simples e pode não ser. Aí vai depender de como você bate. Às vezes uma pancada que você acha que não fez muita coisa, pode fazer muita coisa. Pode dar até perca no carro, tá? Às vezes
Um fato de você pegar o carro assim numa pancada que pegue por baixo, lá no meio, aí já é muito complicado, aí é sinistro mesmo, tá? Aí não tem jeito. Nesse caso aqui, né, tudo leva a crer que não passou de um acidente simples, né? Por quê? Porque nós temos esse parâmetro aqui para saber disso. Isso aqui serve como parâmetro no caso da pancada ter sido na frente, tá? Não desalinhou o capô estava fechando e abrindo normalmente, abertura do paralama, né? Então o que que acontece? O paralama, se eu não me engano, ele abriu um pouquinho, muito pouco, mas isso também é muito fácil aqui, tá? Às vezes o parafuso solta um pouquinho, a regulagem foge um pouquinho, sempre numa colisão central, a tendência é sempre abrir, ou numa colisão de canto, vai sempre abrir esse canto, tá? Nesse caso aqui, colisão central, a tendência é sempre abrir, dependendo do impacto, abrir um pouco os paralamas em relação ao capô, ok? Então tá explicado isso aí, já tá com 16 minutos. Aqui eu queria dar um exemplo de longarina, tá vendo, ó? Tá vendo essa longarina, galera? Ó, isso aqui eu vou fazer um outro vídeo para explicar, tá? Aqui é a estrutura que segura o paralama, tá vendo? Cortou o paralama, deu perda total aí. Vou comprar outro. Então esse é um caso, tá? Esse é um caso. Isso é outra história. Ali já foi outro tipo de pancada, que depois eu vou fazer um outro vídeo. Beleza, galera? Forte abraço. Eu vou continuar trabalhando aqui. Vou soltar agora o encolhedor. E depois eu vou montar o para-choque, o painel superior e alinhar tudo para poder deixar certinho, tá? Inclusive os faróis, sendo que tem um que está estourado. Até aqui o pedaço, ó. O outro tá inteiro. Mas enfim, eu colocando o painel superior e o para-choque, eu já tenho uma noção, né, de como que está todo o resto, tá bom? Um abraço a todos, fui, uma ótima semana.